Olá, internautas do portal Webterra, seja bem-vindo a mais um episódio do Webterra Podcast. Eu sou Américo Borges e hoje nós vamos conversar com o Elmer Oliveira, presidente da Associação CT Cássio Werneck. Tudo bem, Elmer? Tudo bem, Américo. Já vamos começar a nossa conversa, mas antes eu convido você a assistir comigo um vídeo do Programa de Incentivo no Cidadão, o PIC, da Prefeitura de Montes Claros. Pode rodar. Quando o assunto é esportes, Montes Claros está voando. No programa de investimento no Cidadão, 10 novas quadras vão ser construídas. O Centro de Iniciação Esportiva, um espaço fantástico para atividades, vai ser concluído. E este campo, no Grande Major Prats, vai ganhar grama sintética. Pique total no esporte. E tem mais. Vamos lá? Voltando aqui então com a nossa conversa com o Elmer Oliveira. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Elmer. Obrigado novamente. É um prazer ter você aqui. Sobre a Associação CT Cássio Werneck, conta pra gente um pouco o que é a associação, qual é o trabalho que vocês desenvolvem. Tá. Vamos para começar, a gente tem que começar bem no início com o Cássio Werneck, né, que dá o nome ao projeto. Eu conheci o Cássio em 2017 para 2018. O Cássio, ele sempre teve essa ideia de trabalhar com criança. Né? Ele começou o projeto e o Cássio, ele tinha uma lan house e vendia açaí. E no fundo ele tinha 2, 3, 4 tatames, trabalhava com 3 crianças. E um dia eu precisei fazer uma cópia, né? Passei lá nessa pequena lan house do Cássio. E como ele viu que eu estava tirando uma cópia de minha filha, dos documentos de minha filha, ele falou: "Você tem filho?" Eu falei: Tenho minha filha na época tinha 8 anos. Sim. E aí o Cássio, ele já veio atacando. Ela não quer treinar, não, ela não gosta de luta. E aí o Cássio me estimulou, né? Na época minha filha estava com alguns problemas na escola, tinha um coleguinha batendo nela e eu não poderia fazer nada, porque a gente sabe que isso é complicado. Sim. Eu coloquei ela para fazer a autodefesa, vamos dizer assim, no jiu-jitsu. E a partir daí, como o Cássio viu que eu já tinha conhecimento da parte jurídica, da parte de geografia também, que eu trabalhava e conhecia um pessoal, o Cássio me chamou, falou: a ideia minha é tirar isso daqui e transformar isso num projeto social mais amplo. E a partir daí a gente começou a trabalhar, né? Ele me chamou para participar da associação, para ser dos fundadores, então eu participei do processo de fundação da associação, isso já foi em 2018, e ele buscou também um professor de judô que já estava na época, o Sensei Washington, que está com a gente até hoje também, fazendo excelente trabalho na área de judô. E a partir daí nós fomos buscando pessoas da comunidade, pais, né, todos pais ali de atletas, esses pais participaram, interagiram, e a gente fez a primeira fundação, que foi em 2018, aquela base ali de fundar a associação. E nesse momento, a gente ficou ali em 2018, iniciando ali para 2019, de 2018 para 2019, o que aparece? Né? A gente sabe que nesse período começou a falar de pandemia na China. Sim. Só que nesse intervalo, nós fomos para o Campeonato Brasileiro de Judô. Sim. Foi como a gente teve a primeira grande conquista. Né? Então, saindo assim, para 2018 e 2019, a gente teve a primeira conquista, que foi em Rio das Ostras, que nós tivemos o primeiro, vamos dizer, resultado de destaque, que foi o Campeonato Brasileiro de Judô, onde o CT ele levou mais de 20 atletas e voltou com 18 medalhas de campeão brasileiro. Então, para um projeto social, isso foi totalmente diferente. O projeto ele começou a ter uma visibilidade maior a partir desse momento. E passando isso, chegou o grande momento negativo, vamos dizer assim, que foi o processo de pandemia. Aí tiveram que parar as atividades, toda aquela situação, né? Aí tivemos que parar as atividades, né? O projeto ele ficou parado. O CT nessa época, hoje ele ainda não tem uma sede própria, infelizmente, mas na época a gente pagava aluguel de uma sede e as dívidas foram acumulando e a pandemia ela só foi pegando corpo, o projeto parado, poucas famílias doavam, né? Hoje
as famílias doam um pouco, mas pelo menos doam também. E o projeto ele foi, vamos dizer, minando. Chegou um determinado momento que o Cássio faleceu durante a pandemia. Não por Covid, mas o Cássio teve um problema de coração durante a pandemia. E aí a gente perdeu o grande fundador do projeto. E aí veio o grande, vamos dizer, o momento de decisão. O projeto acaba agora e a gente deixa essas crianças sem amparo, ou o projeto continua? Então, no primeiro momento que a prefeitura liberou o momento de fazer, podem fazer reunião? Fizemos a primeira reunião, conversamos, decidimos o que vai acontecer, vamos subir o vice, que no caso era o Washington, né, o vice-presidente, que é professor de judô, vão subir, e a gente ficou nessa dúvida. Não adianta a gente falar no momento, vamos, e não, porque o Cássio era uma pessoa muito querida também. O Washington, no primeiro momento, ele não queria. Só que na segunda reunião a gente decidiu, o Washington ele subiu como presidente e ficou até o ano de 2023, né? Então, 2020 até 2021 até 2023. Então a gente ficou esse período aí com o Washington como presidente. Sim. Atualmente a sua função está como presidente da associação. Isso. Qual que seria, assim, como presidente, fala pra gente, como seria a função, o objetivo, assim, desse seu projeto social? Retirar crianças da rua, passar para elas uma educação como pessoa? Como que funciona isso? Além da luta, claro. Isso. Além de formar atletas, né? Porque com o jiu-jitsu e judô, a gente não forma somente lutadores, né? Vamos dizer, o lutador, esse atleta hoje, essa criança, ela pode se tornar um atleta profissional futuramente. A gente tem atletas lá que, se você olhar e falar, não, futuramente ele vai se tornar, ele pode se tornar um atleta profissional. Só que o foco de agora, além de tudo, é a questão da cidadania. É tirar esse atleta da rua, é mostrar para ele um conjunto de regras que ele deve seguir, que é uma coisa que o jiu-jitsu, que o judô principalmente tem. Então, a organização que o judô tem por ser oriental, o judô mostra esse caminho para o atleta. Então, é formar cidadão, mostrar para ele que existe um caminho correto e um caminho incorreto. O incorreto ele tem que deixar de lado, focar no caminho correto, focar na escola, né? Então, nós fizemos agora esse ano, eu assumi como presidente no mês de junho, então começou aí o processo de recadastramento de todos os atletas, porque antes os nossos senseis, e o sensei e o mestre, eles precisavam ir na escola para cobrar, né? A gente já teve o sensei na escola para cobrar comportamento de aluno, agora não. Com esse recadastramento, a ideia é que a família entregue esse boletim 2 dias após a entrega na escola. Então tem o cadastramento, vou imaginar, dia 10 ele recebe o boletim, dia 12 ele tem o prazo para entregar o boletim. Entregou o boletim, a gente vai ver lá a regra pelo menos um ponto acima da média. Tá, beleza? Ok, continua treinando, senão ele vai ser suspenso. Se a escola entrar em contato com o CT informando que esse aluno ele está desrespeitando regras, que ele não está comportando, ele também pode ser suspenso do projeto. Então a ideia é formar atletas e cidadãos, tirando ele da rua e mostrando para ele um caminho que a gente considera ideal. Então vocês atuam também, podemos dizer, em parceria com a escola. A gente, antigamente, era mais, vamos dizer, na força, né? O nosso sensei, ele tinha que ir lá. Aí agora nós estamos aproximando das escolas. Existe uma escola, por exemplo, municipal, que ela é muito próxima do CT. Uma não posso falar, duas, acho que duas, tem a Salvador Filpe, se não me engano, ela é estadual, e a Hilda Pereira, ela é uma escola municipal. Quando já tivemos um evento lá, são escolas muito próximas do CT, passam informações, nós temos muitos professores também que estão na direção, então isso ajuda. Então a ideia é expandir ainda mais a nossa proximidade com a escola, para que a escola ela mantenha essa relação de confiança com o CT. Certo. E atualmente vocês trabalham com que quantidade de crianças?
Atualmente nós temos, eu vou pegar aqui por modalidades. Por modalidades, porque tem judô e jiu-jitsu, eu trabalho com 58 atletas nessas modalidades. 58 atletas dividido entre essas duas modalidades que eu tenho no momento. Então, isso que a gente oferece hoje. A ideia nossa é oferecer mais 40 vagas. Por quê? Já chegou um determinado momento que nós oferecemos 102. Hoje eu não vejo a gente com capacidade mais para oferecer 102, porque o Cássio antes ele conseguia ficar, vamos dizer, ele conseguia ficar full time lá. Hoje eu não consigo, mesmo sendo presidente, o Washington, o sensei não consegue, o mestre Márcio Meirelles também não consegue, então nós precisamos distribuir entre a vida, né, precisamos pagar a conta, e o projeto social. Então, hoje, dividindo os tempos com a diretoria, com todo mundo trabalhando em conjunto, eu vejo que hoje a gente consegue atender até 98 atletas. No máximo ali, redondinho, 100 atletas a gente consegue atender, distribuído entre... A gente distribui entre 1, 2, 3 dias de jiu-jitsu, que é segunda, quarta e sexta, em 2 horários, né? Que é de manhã e tarde, e o judô, que é só à noite, na segunda e na quarta-feira. Sim. Essa quantidade entre crianças e adultos? Crianças e adolescentes. Até 16 anos. Deu 16 anos, aí o CT ele não consegue desenvolver essas turmas, né? Porque o ideal do projeto, até no próprio registro, é trabalhar com crianças. Turmas, por exemplo, de judô, nós temos uma academia, que é a academia irmã do projeto, vamos dizer assim, que é a academia Kazoko, que fica aqui que é um trabalho muito bom também desenvolvido pelo sensei Eduardo, que fica aqui no bairro Melo, São Luís, ali do lado do Polivalente. Aí a gente caminha os atletas para essa academia. Certo. E caso uma criança que esteja nos assistindo, ou o pai quer assistir, tem um filho e quer se matricular no projeto, a partir de qual idade, o que ele tem que fazer para conseguir ingressar? Isso. O judô a gente recebe a partir de 6 anos, né? Então tem 6 anos, tem interesse, ele pode ir participar, né? Ele pode procurar a sede ou pode procurar pelo nosso Instagram. Então acede o Instagram, ele pode clicar lá também, tem no Instagram do CT, tem o meu perfil lá do Instagram, ele pode clicar e conseguir falar comigo. No momento a gente está sem o WhatsApp próprio, porque a gente tinha um número, só que o Cássio, quando ele faleceu, o número ficou registrado com ele, e é uma burocracia muito grande para recuperar esse número, né? Então eu estou buscando um novo número bem próximo do antigo. Então por isso a gente não está trabalhando com o WhatsApp específico ainda. Mas a gente está trabalhando com o Instagram, com o e-mail e com o endereço. No caso do jiu-jitsu, aí a gente pega a partir de 7 anos. O endereço é na rua Cândido Canela 22, no bairro José Carlos de Lima. Aí se tiver, estou na dúvida, onde que é? É na Associação de Bairro José Carlos de Lima, que foi emprestada para nós, para o projeto, por um prazo de 4 anos. Né? Então a gente está trabalhando com isso aí, que fica bem ali na Academia ao Ar Livre do bairro José Carlos de Lima. Quando uma criança vai iniciar no projeto com vocês, além de ir lá procurar, fazer matrícula, por que ele precisa passar? Se precisa de fazer uma avaliação física, médica, como é que funciona? Isso, ele vai preencher a ficha. Sim. Hoje a gente fechou os cadastros, a gente fechou no sábado os cadastros dos atletas e a gente vai reabrir o cadastro para novos atletas, né? Então a partir da 1º de dezembro, ia falar 1º de abril, mas 1º de dezembro, a gente vai abrir as inscrições para os novos atletas, para essas novas 40 vagas que está prevista. Esse atleta, ele vai preencher um formulário mesmo, formulário eletrônico, que é um Forms normal, bem simplesinho, e depois nós vamos fazer essa primeira seleção e vamos pedir uns dados. Quais são os dados? Dados dos pais, dados básicos, né? Identidade, CPF, dados das crianças. Sim. E o pai, ele tem que assinar questão para ceder o direito de imagem, ele tem que assinar que ele é o responsável pelo atleta, que ele tem ciência que o atleta está indo treinar, e quais são os horários, exatamente porque o projeto social, eu não vejo, é a minha visão
digo, eu já briguei com alguns pais, quando eu entrei, eu questionei alguns pais, cobrei eles, porque o projeto social, ele não tem que servir como se fosse uma lata de lixo. Ah, meu filho está me dando trabalho, eu vou pegar ele e jogar para o projeto. Não, o pai ele tem que participar. Então, tem essa documentação que ele tem que preencher, e depois da documentação preenchida, nós precisamos, a gente vai dar um prazo de até 30 dias, né? Um mês, para que leve a autorização médica. Então, precisa levar essa autorização médica exatamente para o médico ele saber, não, meu filho, essa criança, ele pode treinar, ele tem capacidade de treinar, o coração dele não vai parar, porque nós tivemos um exemplo recente, foi no mês de outubro, que aconteceu lá em Betim, um atleta veterano, assim, 47 anos, ele entrou no tatame, ele já disputava, não era um atleta que... Não era iniciante, um atleta que ficou muito tempo, ele disputava, ele entrou no tatame e o coração parou, ele da parada cardíaca e não conseguiu recuperar. Então a gente já começa essa ideia com os nossos pequenos atletas. Você citou na matéria que a gente fez anteriormente, alguns títulos que a associação já conquistou, brasileiro, mineiro. Conta um pouquinho pra gente como é que foi participar desses campeonatos, essa emoção de ver os alunos já campeão brasileiro, mineiro. Como é que funcionou isso aí? Eu até falei isso ontem em Bocaiúva, que eu tento manter a humildade, até por ser budista, mas os meninos não deixam. Meu time não deixa eu manter a humildade. O que acontece? Eu vou disputar com eles e eu falo, não, gente, vão lá, vão pensar sempre em... Eu coloco na cabeça deles, vamos pensar em vencer. Tem muita gente que fala, não, vamos pensar em disputar. Não, eu coloco, vamos pensar em vencer, vocês podem, vocês são bons, vocês vão conseguir. Aí eles vão lá e mostram que conseguem, que ganham. Vamos pôr os destaques. O primeiro grande que a gente foi, eu não vou considerar os títulos regionais, porque a gente tem muito. Então, todo título regional, semana passada, nós tivemos um título, nós fomos aqui na Praça de Esportes. Levamos 10 atletas, voltamos com 9 medalhas de primeiro lugar. 9 medalhas de primeiro lugar. E a de segundo lugar a gente ainda questionou. Depois a gente foi entender, tudo, beleza. Então o time de jiu-jitsu foi muito bem. Ontem, da mesma maneira, outro título regional, né? A Copa Bocaiúva, que inclusive foi muito bem organizada, foi excelente, muito bem organizada mesmo. Inclusive eu falei com o pessoal ontem, conversei, isso foi muito bacana. Levamos todos os atletas, nós levamos, se não me engano, a gente levou 12 atletas ontem. Voltamos com 11 medalhas em primeiro lugar. O pessoal ainda brincou. Falou, vocês alugaram esse pódio aqui, que não tem lógica. E os grandes títulos que a gente teve, a gente pode citar aí, que foi o primeiro título de judô, né, o brasileiro de judô que nós disputamos, que foi em Rio das Ostras, que perdemos só com uma pessoa, o restante foi só a gente teve, foi mais de 12 atletas campeões brasileiros, inclusive minha filha foi campeã brasileira, tinha na época 9 anos, ela foi campeã brasileira. Depois nós tivemos o bicampeonato brasileiro, nesse caso minha filha não foi, ela estava com alguns problemas e não foi, mas a equipe foi também, ganhou muita coisa, novamente. Então teve atleta que virou campeão, teve atleta que virou bicampeão. Tivemos o campeonato mundial, nesse que foi aqui em Montes Claros, nós tivemos 5 atletas campeões mundiais e 4 atletas vice-campeões mundiais de jiu-jitsu. Tivemos também o campeonato brasileiro de jiu-jitsu, que nesse aí nós mandamos 9 atletas, crianças, né, 9 atletas, com o nosso próprio, mandamos também o nosso mestre também ganhou, então a gente mandou, se contar com o mestre, 10 atletas, 9 medalhas de ouro e uma de segundo lugar. E a nossa de segundo lugar foi não porque ele perdeu, foi porque ele deu um golpe que nessa confederação não pode. Proibido. É proibido. Foi um golpe porque existe um golpe que não pode lá, e ele deu esse golpe, ele estava ganhando a luta na pontuação. Aí perdeu, e agora a gente teve também 6 atletas classificados só da equipe CT Cássio Werneck, classificados para o brasileiro pela Liga Mineira de Judô, que foi em Pirapora,
que a gente fez a entrevista, que eles foram classificados, inclusive minhas 2 filhas foram. E a gente não, infelizmente, nós não vamos por causa de patrocínio. A gente não tem patrocínio, como é realizado no Nordeste, né? Já foi realizado no Nordeste, inclusive, esse final de semana a gente não foi, por causa de patrocínio. Não tinha como, né? Era muito pesado economicamente, a gente falou, infelizmente a gente não vai ter como ir. Mas... E a gente está ganhando, disputando. Hoje eu vejo um trabalho do Sensei Washington e do mestre Márcio Meirelles. O trabalho deles é impecável, a dedicação deles com as crianças. Eu acompanho de perto, eu cobro deles também. O que eles precisam, estou correndo atrás para a gente conseguir sempre buscar melhorias para eles, né? Porque a gente tem uma sede cedida. Mas é sempre buscar melhoria para os atletas, buscar patrocínio. E isso a gente vê mostrando o tatame, né? Pode ser que tem hora que a gente não vai agradar todo mundo, que é normal, mas os resultados eles estão vindos dentro do tatame. E o CT hoje ele é muito reconhecido porque todo mundo achou que quando o Cássio morresse, quando o Cássio morreu, que o CT ia acabar. O CT realmente passou um período meio estagnado e hoje voltou a crescer. Como que funciona essa questão de... Você falou que voltaram vários atletas como campeão brasileiro. Como é que funciona isso? É por categoria? Por idade? Por peso? Como é que funciona essa... O atleta campeão, então, categoria. Como é que funciona isso? Isso, o atleta ele vai ser por idade, peso e faixa. Tá. Aí tem cada instituição, cada órgão... cada liga normalmente separa assim, idade, peso e faixa, idade, peso e faixa. Então eles vão separar, normalmente a classificação é essa, e eles fazem essas organizações. A de jiu-jitsu faz de uma maneira, a de judô estabelece, mas é separado de maneira bem grosseira, vamos dizer, idade, peso e faixa. Então, por exemplo, eu sou campeão brasileiro, imaginar, sou campeão brasileiro mirim, até mirim peso pena. Aí tem um peso específico e uma idade específica. Sim. Aí as faixas, eles normalmente estabelecem porque tem a faixa específica para aquela idade. Tá. Como é que funciona a questão das faixas no judô e no jiu-jitsu? Eu sei que tem... Como é que as cores, né? Como é que funciona isso? Do iniciante até o mestre? No judô, o conjunto de regras é mais... O pessoal do jiu-jitsu não vai gostar, mas eu vejo que no judô ele é mais rigoroso, né? Você vai começar com a faixa, pode ser que até que eu erre a ordem delas, mas você começa normalmente com a faixa branca, depois você vai mudar para a faixa cinza, depois você vai para a faixa azul, amarela, laranja, verde, roxa, marrom, preta, e depois você vai para as faixas vermelha e depois de tudo coral. Pessoal do judô, se eu estiver errado aí, vocês me corrijam porque eu acompanho todas. Mas normalmente os exames do judô, eles seguem a regra internacional. Então, da Confederação Brasileira de Judô, existe a regra, eles têm que saber todos os golpes certos. Tem que uma pontuação, ele precisa conseguir uma pontuação, ela recebe 100 pontos, aí cada faixa você tem uma pontuação que você deve conseguir. Na faixa preta é 100, basicamente 100%. Então, no sistema do jiu-jitsu já é um pouco diferente, E eu vejo no CT Cássio Werneck não acontece, porque a gente tem as datas bem estabelecidas de faixa, né? E as faixas nossas também, eles têm um valor social, exatamente pelo projeto. Mas no jiu-jitsu nosso, a gente já tem as datas estabelecidas e o jiu-jitsu é um pouco diferente, porque eles têm as faixas com riscos, tipo uma faixa cinza com branca, uma faixa cinza com preta. Então eu não lembro a ordem certinha deles. Eles têm mais faixas que o judô. Tá, mas cada arte marcial tem as suas faixas e suas cores que representam um nível de cada atleta. Um nível de evolução. O judô, o jiu-jitsu tem os graus, né? Ele tem aquela parte preta na faixa que você vai colocando os graus de acordo com a evolução. Chegou a uma determinada quantidade de graus, você vai evoluir de faixa. No judô não tem.
É parecido com o karatê, então, né? Que começa na branca e vai até, acho que é a preta, que é o do sensei. Todos vão começar na branca. Ah, entendi. E por falar nisso, vocês trabalham com judô e jiu-jitsu. Tem alguma pretensão de colocar mais algum tipo de luta, como karatê ou alguma outra arte? A gente começou a trabalhar já com Muay Thai lá e não pegou, né? Vamos dizer, não pegou o Muay Thai. Mas já pensamos também, tentamos a capoeira que também não pegou. O projeto, ele funciona mais, até hoje, o que encaixou e vai seguir mesmo é o judô e o jiu-jitsu. Mas sempre qualquer parceria que se aproximar da gente, não, lembrando que é social, a gente não tem cobranças, a gente funciona só por doações e normalmente os nossos professores são voluntários. E a gente também tem um auxílio hoje de um fisioterapeuta, que é o Renato. Ele também está no projeto exatamente para ajudar a recuperar nossos atletas. Então, nós temos essa participação. Temos sim a pretensão de colocar novas atividades, mas ainda as 2 que a gente tentou não vingaram. 3, na verdade, que a gente tentou o balé também uma vez, mas não vingou. O balé a gente tentou, mas não vingou. Tá. Explica um pouquinho pra gente, eu tenho essa dúvida, acho que o pessoal também vai ter. Qual que é a diferença assim, entre o judô e o jiu-jitsu? Eu sei que tem uma que é mais aquela luta no chão. Isso. Como é que funciona? Como é que é a diferença entre essas duas artes? O jiu-jitsu normalmente é a luta de chão, né? A luta de chão é o jiu-jitsu. E o judô normalmente é a luta, eles gostam de falar que é a luta de queda. Pegar, lançar, colocar no chão é o judô. Por que a gente trabalha... não posso contar esse segredo, mas normalmente quem faz muito o judô, ele perde o medo, né, de cair. E o pessoal do jiu-jitsu não, o pessoal do jiu-jitsu já pega e leva para o chão. Então, atletas normalmente, tem hora que o atleta ele confunde o judô com o jiu-jitsu. Então, luta de chão é jiu-jitsu. A luta, vamos dizer, a luta de jogar no chão é o judô. O judô, ele é um esporte olímpico. Sim. Hoje, quem termina isso aqui no Brasil é a CBJ, né? E o CT Carlos Werneck, ele participa hoje da CBJ. Hoje não, já tem tempo. Nós ficamos sendo a única equipe profissional desde o ano de 2019. Foi a única equipe profissional desde norte de Minas até o sul da Bahia. Era só o CT Carlos Werneck. E, se eu não me engano, em fevereiro desse ano, a gente teve outra equipe sendo filiada. Então, como é que funciona isso? Tem uma confederação brasileira de judô, de jiu-jitsu? Como é que se dá isso? Que determina os campeonatos? Como é que funciona? No judô é mais organizado isso, que é a CBJ, que é a Confederação Brasileira de Judô. Então, ela que define isso, né? Define as regras, o que pode, o que não pode. Então, no judô é bem organizado porque existe, por ser esporte olímpico, então tem a seleção brasileira, é bem mais organizado. No caso do jiu-jitsu, a gente tem CBJJ e tem vários outros órgãos também. A gente tem CBJJ, CBJJI, então, que é a internacional. A gente tem vários órgãos. Então, normalmente, esses órgãos, cada um tem um golpe, vamos dizer, que pode ou não dar. Então, cada um tem suas regras particulares. Eles têm suas regras. E a regra predominante para o judô é a da CBJ, exatamente porque, no caso da CBJ, por causa da questão olímpica. Né? Então, por exemplo, eu vou saber sobre meu atleta aqui. Eu entro agora no Zempo, né, que vai ser o registro dos atletas, eu vejo lá todos os registros dos atletas. Por exemplo, minha filha está registrada lá. Então, os dados dela estão lá, todos os dados, desde quando ela entrou, qual que é a academia, aí tem a fotinha, tudo bonitinho lá. Aí você consegue ver peso, aí tem que estar atualizando, os senseis tem que estar atualizando constantemente. E só eles têm a chave. Eu, como presidente, não tenho a chave. O sensei que tem, por causa da chave dele, por causa da faixa dele. E a faixa deles tem que saber por onde que é validada também. Então, por isso, o jiu-jitsu, ele evoluiu muito. Tem um pessoal do jiu-jitsu que fala, mas você está falando, trabalha com jiu-jitsu, pode estar falando que ele está desorganizado. Evoluiu demais, mas pode chegar ainda no nível da CBJ, para se tornar um esporte olímpico também. Sim. Falta essa organização. Se ele tiver
esse time tiver alguém para pegar e levar à frente, para fazer igual foi feito na CBJ, é porque no caso do judô teve o Jigoro Kano, né? O Jigoro Kano que criou o esporte, que o judô ele foi criado dentro da universidade, então foi para um trabalho de doutorado, então foi algo muito mais complexo. Então, por causa disso que a gente tem, e o Jigoro Kano ele participou do congresso do Comitê Olímpico Internacional para colocar o judô como esporte olímpico. Então, tem toda uma teoria por trás. O judô ele é pedagógico inicialmente. O jiu-jitsu ele iniciou como luta, então tem essa diferença. Então, por isso tem essa diferença. Por isso que normalmente o pessoal levou o judô e não levou o jiu-jitsu ainda, porque eu observo que o jiu-jitsu ele tem que melhorar nessa parte teórica dele e nessa parte de organização. Se melhorar, eu vejo que daqui a uns 5, 10 anos, dá para virar olímpico. Sim, bacana. Então, assim, vocês já disputaram alguns campeonatos, foram campeões. Tem algum próximo campeonato agora que está previsto? Quais são os próximos passos da associação? Esse ano a gente quer dar uma descansada ainda. A gente disputou muito esse ano, nós queremos descansar. Mas existe só um ponto de atenção. Existe um campeonato aqui que os atletas gostam muito, que caso ele ainda não foi anunciado, mas tiver, que é o cinturão. Se o cinturão ele for... Se tiver o cinturão esse ano, aí a equipe ela participa. É porque nós atletas estão bem cansados. Então cinturão é o nome de um campeonato. É o nome de um campeonato. É como se fosse o cinturão do UFC. Né? Normalmente, aí os atletas eles colocam à disposição para serem desafiados. Então, se a gente tiver o cinturão, aí o CT ele participou. A gente conversei isso ontem com o mestre Márcio, porque nossos atletas estão bem cansados. Você citou o UFC, só uma dúvida também. Acredito que o pessoal também tenha. O UFC são artes marciais mistas, então um atleta ali ele domina mais de uma luta. Não, MMA são artes marciais mistas. Isso. O UFC é uma instituição. É uma instituição, mas para lutar ali ele precisa dominar mais de uma arte. Entendi. Mais de uma. Com uma só, se for lá, acabou. Judô, jiu-jitsu, boxe, karatê. Boxe, karatê, muay thai, capoeira, o que for. Tem que ser. Krav Maga, o que ele tiver, que conseguir escapar de qualquer coisa, porque são muitas artes marciais. É muita luta, né? Tem que ser um atleta bem... muita luta. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os seus alunos ou para futuros atletas da Associação Cássio Werneck, para quem quer vir a ingressar nessa instituição e ser um atleta de judô, de jiu-jitsu e participar com vocês também. E aproveita e deixa também seus contatos. Fala, Dino, você já falou, mas fala mais uma vez as suas redes sociais, seus contatos para o pessoal procurar a associação. Isso. Vamos lá, primeiro vou falar sobre a associação, né? A associação está localizada na Rua Cândido Canela, número 22, no bairro José Carlos de Lima. Quem não souber ali, fica próximo ao Cianorte e uma academia ao ar livre que tem naquela região. Então você vai encontrar lá. Fica na Associação de Bairros do José Carlos de Lima, lembrando que a associação ela foi cedida para a gente. Você também pode encontrar a gente a partir do Instagram, CT_Cássio_Werneck_oficial. Então, na hora que você chegar, você vai encontrar lá, eu quero falar com o presidente, ele vai estar lá. Tem o meu Instagram lá, que vai ser @Elmer_Oliveira. Você também pode falar diretamente comigo. Qualquer uma das pessoas a gente vai atender e vai falar com vocês. Então, nós estamos disponíveis para atender vocês, principalmente a partir de lá. Lembrando, nós vamos abrir 40 vagas. Depois das 40 vagas, nós queremos não receber mais atletas por enquanto, até conseguirmos melhorar algumas estruturas que a gente tem. Infelizmente hoje a gente tem uma limitação estrutural. E também que eu sempre falo com meus atletas, né, que eles são capazes de tudo, só dependem deles, para nunca deixar ninguém virar para eles e falar: vocês não são bons ou vocês não conseguem. Vocês conseguem e vocês são bons, só depende de vocês. Tudo está aqui na mente suas. Então é isso. Elmer, quero agradecer mais uma vez sua presença aqui no nosso podcast. Muito obrigado.
E desejamos aí muito boa sorte para a Associação Cássio Werneck, que venham mais muitos títulos, novos atletas, novos campeões brasileiros, mineiros e até de outros títulos ainda maiores, né? Por que não? E muito obrigado pela sua presença. E a você que nos acompanha, agradecemos a sua audiência. Você pode acompanhar este e tantos outros podcasts, mais de 150, no nosso canal do YouTube. É só pesquisar Webterra Podcast. Até o próximo episódio. A cidade toda está no PIC. É o programa de investimento no cidadão. O PIC está na qualidade de vida, com a revitalização e a urbanização da Lagoa aqui do Interlagos e na implantação de 20 novas praças. Ou na construção da área de eventos da Praça de Jatobás, com uma concha acústica. Meio ambiente e cultura no PIC total. E tem mais novidades. Vamos lá?